a pensão alimentícia do seu filho está atrasada há mais de 3 meses, você tem que buscar a justiça, porque caso o pai não pague, ele vai ser preso. Isso mesmo, se o pai do seu filho ou da sua filha, se a mãe do seu filho ou da sua filha está há 3 meses com a pensão atrasada, você vai buscar a ajuda de um advogado e vai entrar com uma ação de cobrança de pensão alimentícia. Muito importante que essa ação de cobrança de pensão alimentícia, ela vai ser sob o rito de prisão. Nós diferenciamos porque existe a pensão alimentícia, que é cobrada sob o rito de prisão, e a pensão alimentícia, que é cobrada sob o rito de expropriação de bens. Isso que eu vou explicar para você nesse vídeo. Se a pensão alimentícia está atrasada até 3 meses, vai ser feita sob o rito de prisão. O pai do seu filho está 3 meses atrasado. Aí quando foi no mês de março, você buscou o advogado. O advogado vai cobrar nesse processo os meses de janeiro, fevereiro e março. Aí o advogado enviou o processo para o juiz. O juiz analisou o processo e somente em junho o juiz mandou intimar esse pai para pagar. Então, quando esse pai for pagar a pensão alimentícia, ele vai pagar 3 meses anteriores, bem como os outros meses que venceram durante esse processo judicial. Então, quando ele receber a intimação, ele tem que pagar esses 6 meses que ele está devendo. Se ele não pagar, ele vai preso, cadeia. Não tem jeito, não tem opção. Ou paga ou vai ser preso. Então, quando ele recebe a intimação, ele tem que pagar todos os meses que são pendentes. Ah, doutora, mas ele levou 1 ano para ser intimado, porque lá onde ele morava era difícil acesso, só levou 1 ano para ser intimado. Então, ele tem que pagar esse 1 ano de pensão atrasada. Quando ele for intimado, se ele não pagar em 3 dias essa pensão atrasada, ele vai preso. Esse processo de execução de pensão alimentícia, que é o nome que ele tem legalmente, né? Ele não vai ter audiência, porque é um processo que é feito unicamente com o objetivo de cobrar a pensão alimentícia atrasada. Lembrando, gente, que você só consegue fazer um processo de execução sob o rito de prisão caso você já tenha uma decisão do juiz fixando o valor dessa pensão alimentícia a ser pago. Se você separou, nunca teve um processo judicial para fixar essa pensão, o pai do seu filho não te deve nada. Ele só te deve a partir do momento que você buscar a justiça e tiver uma decisão judicial. Agora, se passou mais que 3 meses do débito dessa pensão e você não buscou a justiça, por exemplo, o pai do seu filho está 1 ano sem pagar a pensão alimentícia. Você procura o advogado ele vai ter que fazer 2 processos diferentes. Um sob o rito de prisão, os 3 últimos meses serão sob o rito de prisão. Vamos usar como exemplo o mês de junho. Você procurou o advogado no mês de junho. Os meses de abril, maio e junho serão feitos sob o rito de prisão. Os meses anteriores serão feitos sob o rito de expropriação. Ou seja, esses 3 meses, se ele não pagar, ele vai preso. Mas o restante, se ele não pagar, a única coisa que vai acontecer é a penhora de bens. Pode ser bens móveis, imóveis ou valores que ele tenha depositado no banco. Então, não deixe passar muito tempo sem cobrar a pensão alimentícia, porque o rito de expropriação não gera prisão. Só gera prisão quando o pai está atrasado há 3 meses. O restante será sobre o rito de expropriação. Eu espero ter esclarecido vocês um pouco sobre esse assunto. Se tiver ficado alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou explicar para vocês com o maior prazer. Hoje, graças aos meios digitais, após a pandemia, nós conseguimos atender o Brasil todo de maneira online. Então, basta você fazer contato com o escritório, né? Caso você tenha necessidade de um advogado, que o escritório pode te atender.